Caras e caras, eu sou o Guerreiro e esse é mais um Nada Mais que um Cigarro. Qual é o legado das Olimpíadas? Smoke, smoke, smoke that cigarette. Sejam bem-vindos a esse Nada Mais que um Cigarro, em que nós iremos falar sobre as Olimpíadas. O vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou dividi-lo em partes, mas eu vou deixar também a parte, um vídeo único, para que vocês possam vê-lo sem interrupção ou com interrupção, da maneira que vocês preferirem. Quando se fala em relação às Olimpíadas, eu concordo quando dizem que a gente só pode dar uma festa quando a casa está arrumada. Mas eu quero que vocês atentem para um outro fato, para uma outra questão. O Brasil, na época que foi escolhido para sediar tanto a Copa do Mundo de 2014 quanto as Olimpíadas no Rio de 2016, ele estava arrumando a casa. Tinha um monte de problemas e ainda tem e teremos por muito tempo. Mas era um sinal dos tempos, as coisas estavam andando, caminhando, e assim foi-se escolhido o Brasil para sediar. O que eu queria perguntar é para essa turma do não vai ter Copa, ou que ridicularizou as Olimpíadas, e se o Brasil desmarcasse? Chegou a crise e aí a gente desmarcasse o compromisso que a gente tinha assinado com o planeta inteiro. Vocês iriam reclamar da mesma maneira. Então, reclamação por reclamação, toca o barco, tem que fazer. Durante esses dias de Olimpíadas, eu colhi várias histórias, vários detalhes que eu fui somando e montando uma história aqui, que é a história que eu quero contar para vocês. Há várias coisas nas Olimpíadas do Rio que aconteceram, que não aconteceram em outros, coisas inéditas e coisas muito especiais, coisas que podem engrandecer a pátria da gente, a nossa autoestima, a autoestima do planeta como um todo, de toda a humanidade. Para começar, uma curiosidade. Ocorreu apenas 3 vezes na história em que o mesmo país sediou a Copa do Mundo e depois, 2 anos antes ou 2 anos depois, sediou as Olimpíadas. Aconteceu em 68 na Cidade do México, as Olimpíadas, e em 70 teve a Copa, em que o Brasil foi tricampeão. Ocorreu depois a Copa de 94, em que o Brasil foi tetracampeão nos Estados Unidos, e em 96 as Olimpíadas de Atlanta. E aconteceu agora no Brasil, 2014 a Copa do Mundo, 2016 as Olimpíadas do Rio. A gente investiu 85% menos na cerimônia de abertura em relação às Olimpíadas de Londres. A gente economizou muito, a gente gastou 15% do que Londres gastou dentro do orçamento dela. Além disso, a gente gastou menos que todas as outras aberturas da qual eu faço ideia, das quais pelo menos eu vi e acompanhei em relação de valores. O ouro nesse aspecto da cerimônia de abertura vai para Danielle Thomas, o Andrusha Waddington e o Fernando Meirelles. 3 caras relacionados a cinema, a teatro, a esse tipo de festival, grande festa. E que eles disseram, inclusive, em entrevista, que eles estavam acostumados com orçamentos baixos e por isso que eles fazem essas mágicas, essas gambiarras, mas ficou muito bonito. Teve outros 2 ouros aí que vale a pena comentar dentro da cerimônia de abertura. A vaia que o Temer levou, então um ouro para a vaia que ele levou, e o outro ouro vai para o próprio Temer, que fez o discurso mais rápido da face da história de todos os tempos dos discursos de abertura de jogos, ou o que você quiser imaginar. Foi coisa de 5 segundos. Declaro aberta a minha Propinolimpíada. A cerimônia de abertura foi muito bonita. Teve toda aquela entrada dos países, o negócio de plantar. Cada atleta plantou uma semente que vai ficar no parque do atleta. Um negócio muito legal, tudo perfeito na cerimônia de abertura. Eu não gostei de 2 coisas só. Uma, da qual eu não vou comentar agora, mas é uma questão de simbologias ocultas dentro da cerimônia. Não vale a pena falar sobre isso agora, mas se algum de vocês percebeu, põe aí nos comentários que a gente até discute e tal, vamos ver. Mais pra frente eu falo sobre esse tipo de coisa que acontece. A segunda coisa que eu não gostei é o seguinte, ficou parecendo que o Rio de Janeiro, em movimentos musicais, só fez a bossa nova e o funk carioca. Tem no mínimo 50 anos de história separando esses 2 movimentos. Teve Jovem Guarda no meio disso tudo, teve o Rock 80, teve Tropicália, teve o pop dos anos 2000, teve o charme antigo, que é o primeiro funk, teve o funk antigo, tem o hip hop, tem o hardcore, tem um monte de movimento no Rio de Janeiro, tem o samba. Escolas de samba que fazem movimento desde antes da bossa nova até hoje. Então, assim, foi muito curto prazista mesmo colocar
Só esses dois movimentos ali, a Ludmilla cantando funk e ostentação, eu acho uma porcaria, mas tudo bem, representa um setor da sociedade que precisava estar ali, demonstrando que existe. Mas a Bossa Nova também, que é um movimento mais internacionalizado. Na próxima parte eu falarei sobre a presença de militares brasileiros nas Olimpíadas e o quadro de medalhas. Se você gostou desse Nada Mais Que o Cigarro, inscreva-se no nosso canal, deixa um joinha aí pra mim, a gente vai continuar nosso trabalho. Valeu, até a próxima. Vê se não fume, hein? Um abraço, tchau, tchau.